adivinha quem voltou? O nosso querido escritor Francisco Vera Paz. Obrigada por ter aceito o convite para o De Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Já é sua casa, né? Pois é, eu é que agradeço, né? O espaço de poder voltar aqui e te encontrar e conversar novamente sobre cultura, sobre arte, sobre literatura. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre um livro chamado Marias Encantarias, que é um livro classificado como infanto-juvenil, mas é um livro para todas as idades, um livro que fala da nossa realidade amazônica e poético. Estou apaixonada por Marias Encantarias. Por favor, Francisco Vera Paz, conte como ele saiu do forno, como é que ele veio parar na minha mão. Opa! Pois é, Marias Encantarias, a Cutia Encantada e o Jurupari é a primeira obra de uma série que ainda está por vir, né? O volume 2 de Marias Encantarias já está a caminho, né? O volume 3 já está em processo de pré-produção, e Marias Encantarias 1 é resultado da Lei Aldir Blanc, através do edital de leitura e literatura, que foi possibilitado aos artistas aqui no estado do Pará, né? Agora, essa é uma história muito antiga, Hélia, que já venho convivendo com ela há muito, muito tempo, né? Desde quando eu realizava as minhas atividades como contador de histórias. Essa história surgiu inicialmente para poder cumprir essa atividade, né? Sem pretensões literárias. E no decorrer do tempo, a vida vai mostrando caminhos, a arte vai mostrando caminhos, essa história passa a ter, então, uma busca, né, de realização literária, e que agora isso foi possível, felizmente. E é como você diz, é um livro de literatura infanto-juvenil para crianças pequenas e crianças grandes como você. Nós somos adultos, né? Já saímos da infância, mas quando a gente sai da infância, a infância nunca mais sai da gente, né? Isso é interessante. O livro, eu li todo, e você viu que eu li, que eu já te mostrei, que ele está todo marcadinho. Bacana. E eu me apaixonei realmente porque adoro poesia. Uma poesia simples, direta, que fala com o coração e fala direto com a alma da gente. Então, como é que convive a poesia dentro desse coração escritor? Pois é um livro de prosa narrativa, mas tem essa presença da poesia, das cantigas também, as cantigas de Ninar também estão ali, a mitologia também, a mitologia amazônica, no caso, né, muito fortemente ligada a essa produção de poesia, a essas cantigas. Então, são rios que, no caso desse livro, fluem para uma experiência literária que é amazônica, mas que eu tenho buscado desenvolver essa experiência literária de uma forma ampla, de uma forma aberta, de uma forma que possa alcançar o maior número de pessoas e não esteja restrito a uma codificação cultural específica que somente uma ou outra pessoa entenderá, né? Isso é muito difícil, obviamente, mas eu creio que como projeto literário é um desafio muito interessante. E eu tenho recebido várias recepções, várias impressões de leitura, melhor dizendo, do que esse livro vem provocando, né, nesses primeiros leitores de Marias Encantarias, né? Você falou de poesia, e eu percebo que um elemento poético fortemente ligado a essa história é a memória individual e coletiva das pessoas, né? Bem, querido Vera Paz, voltemos aqui para este rapaz, que já é um rapaz, já é adolescente. Ele é cheio de mitos e mitologias, e é da nossa região, mas tem dois personagens aqui que a gente gostaria de conversar,
chama-se o Jurupari, que ele é danado, e Mãe Jupiara. Inclusive, esse nome, Jupiara, muito indígena, meu pai escolheu para batizar meu irmão. Então, conte-me tudo sobre esses dois personagens. É bacana você ter comentado isso, porque a ideia de masculino e feminino, né, como duas grandes energias da natureza, duas grandes manifestações da natureza, ela se dá nessa história justamente pelo Jurupari, que representa uma força muito grande, mas, pelo outro lado, a mãe Jupiara é o oposto, né? Então, bem bacana esse teu comentário. Esses personagens, eles estão na história como criações literárias autorais que têm como referência toda essa mitologia, toda essa mitopoética que existe na região, que às vezes ela está traduzida na forma de narrativa, de uma história lendária, um mito, mas às vezes faz parte também do sincretismo religioso, né? Então, Mãe Jupiara, você vai encontrar versões de histórias desde lendas caboclas, desde lendas ribeirinhas, até cultos, até nos cultos nos cultos de pagelança também existe uma personagem que é Jupiara, né? E que pode se manifestar como homem ou como mulher, dependendo da natureza do culto. Eu tenho que saber disso porque eu trabalho com mitos. Então, não tem como você trabalhar um mito sem um conhecimento mínimo, no caso da Amazônia, dessa diversidade religiosa que existe na região, né? Você deve ter percebido que o livro ele inicia com uma referência católica, né? As três Ave-Marias, o Padre Nosso, Santo Anjo do Senhor, e depois vai saindo desse referencial e entrando em contato com outro tipo de referencial que também representa a riqueza cultural da região, né? Que não é apenas uma riqueza em termos de narrativa, mas é uma riqueza também em termos de crenças. Então, isso me interessa muito. Porque é o próprio motor enriquecedor do mito que a gente encontra em toda essa diversidade. Então, a pagelança indígena é um elemento que eu acho, assim, de grande potência poética. Então, é assim que eu vejo o Jurupari e a Mãe Jupiara dentro do meu texto, né? Como criações literárias que vêm de um rico universo, um universo que é narrativo, mas também que é um universo de crendices e tradições populares muito fértil, muito interessante. Bem, querido Vera Paz, agora que você já falou do Jurupari, da Mãe Jupiara, me fala das Três Marias, me fala desses personagens também bem interessantes. Pois é, eu considero assim que as meninas, Zélia, da história, que são três irmãs, que por acaso elas se perdem no meio de uma andança rumo ao Buritizal, né? Elas se perdem nessas encantarias. Essas três irmãs, eu vou até recorrer à linguagem teatral, tá? Você sabe que eu também sou dessa área. Sim, tá? Você é um cara múltiplo, né? Essas meninas são três heroínas. Eu insisto em dizer que Marias Encantarias não tem um herói ou uma heroína só, né? Mas, assim, é algo muito vivido coletivamente, a história, a narrativa. E Maria das Dores, Maria das Graças e Maria de Nazaré, são essas três irmãs, elas vão viver experiências fabulosas nessas encantarias, e as três serão heroínas. Agora, da seguinte maneira, se Gracita é uma heroína, digamos, cômica, encantadora, uma heroína luminosa, as suas duas outras irmãs são um tipo de heroína mais trágica, né? É uma heroína mais dramática. Hein? Então, essa coisa do dramático e do luminoso, do gracioso, um colorido emocional que me interessa muito em termos de narrativa. Né? E você que já leu o livro vai lembrar que a Gracita diz, olha, ninguém vai se libertar sozinho, eu tenho que ficar com as minhas irmãs até o fim, né? Mesmo sendo uma convivência difícil para ela. Isso é bem interessante na história. É um momento talvez mais dramático da história. Não é quando elas passam por toda a tensão de ter que escapar do Jurupari,
é quando elas se deparam a essa possibilidade de separação, né, de ruptura da relação de irmãs. E a Gracita decide manter isso. Só que manter isso significa também arcar com consequências difíceis, né? Porque as irmãs, enfim... Não podemos contar nada, não é? Elas vão viver um processo de transformação que é muito intenso. Exato. Né? E isso é uma coisa interessante também a destacar. Os leitores têm retornado a mim perguntando... E agora? Vida, mas não dava... Esse final, meu Deus, eu fiquei sentido por ela, fiquei triste por conta disso. Eu tentei salvar de tudo quanto era maneira, mas a história não deixou. A história tem vida própria, né? Então, se por um lado elas se mantêm juntas até o fim, essa união não ocorrerá sem transformações, né? Sem mudanças drásticas, sem processos de alternância dos estados, né, de ser e de não ser. É muito interessante essa parte do livro. Mas eu já adianto logo para os futuros leitores de Marias Encantarias e os leitores que vão continuar essa aventura nos próximos livros que virão, que em relação a Nazica, Maria de Nazaré e Maria das Dores, ainda vai ter surpresas. Opa! Eu já estava aqui pensando, poxa! Mas, enfim... Olha, Vera Paz, e esse assunto que você falou das tuas Marias é um assunto muito atual, né? Hoje a gente precisa dessa união, precisa estar de mão dadas, né, com os nossos próximos. Mas agora me fala dessa cutia e desse carão. Me conta aí. A cutia e o carão. Na mitologia amazônica, os bichos, eles não são totalmente animalizados, eles são meio gente também. Assim como as pessoas são meio bicho, né? Então, essa transição de ser humano e de virar um animal, um bicho, ou uma planta, inclusive, né? Isso é muito comum na mitologia amazônica. E é algo que eu, particularmente, sou apaixonado por isso. Por quê? Os gregos, a mitologia grega, ela é muito pessimista. Então, quando uma mudança muito grande acontece na história, ou o personagem morre, ou ele se aniquila, ou desaparece por completo, alguma coisa muito ruim ocorre, né? Na mitologia amazônica, quando uma mudança drástica acontece, é muito difícil você encontrar a morte do personagem. É mais provável que esse personagem ou vá se encantar, ou vá se transformar em alguma outra coisa que vai retroalimentar a própria vida. E isso é muito bacana, isso é muito bonito, porque é como se fosse uma ética do respeito à vida até as últimas consequências, né? A cutia e o carão são também um pouco disso, né? Porque são animais que estão presentes nessa fauna amazônica, essa fauna que é rica de mitologia, mas, ao mesmo tempo que eles conhecem o lado de ser animal na fauna amazônica, eles também conhecem o lado de ser cultura humana, né? De ser cultura humana. E vão se apresentando no decorrer da história conforme a necessidade do contexto, tá? E aí, mais uma vez, você tem aquele fundamento do masculino e do feminino, né? Que é como a narrativa está organizada. Você identificou Jurupari e Mãe Jupiara como as forças máximas desse enredo. Trazendo um pouco mais para a realidade das meninas, a velhinha do tacacá e o guerreiro Carão, né, são também forças um pouco mais brandas, mas que estão mais próximo das meninas, né, e que é o masculino e o feminino que irão ajudar as garotas a voltarem para casa. Tá certo? Quer dizer, há esse cuidado para que a narrativa, que é uma narrativa que tem personagens femininas como as principais personagens, mas de deixar bem claro que essa grande força da natureza, que é o masculino e o feminino, ocorrem o tempo todo organizando a narrativa numa cíclica, né? Num movimento em que ambas essas energias são retroalimentadas. É isso que eu quero dizer. Isso não é fácil,
porque não vem apenas de um desejo de contar uma história, mas de um trabalho de conhecer a mitologia da região, que é muito farta, e infelizmente vive o paradoxo de ser pouco divulgada. Então, eu sou muito grato aos pesquisadores e pesquisadoras que, no decorrer do tempo, vêm salvaguardando esse acervo mitológico que a gente conhece tão pouco e que é tão necessário para a gente poder se conhecer, né, Hélia? Então, sim, o que eu espero mesmo com esse livro é que a gente possa se conhecer melhor enquanto sujeitos da Amazônia e na Amazônia, né? Eu espero que o livro possa ajudar nesse sentido, alguma coisa. Bom Mundo! Ai, ele é apaixonante. Vocês têm que comprar e vocês têm que ler Marias Encantarias, a Cuti Encantada e Jurupari. Onde é que a gente encontra a Fé Francisco Vera Paz? Bom, nós estamos num momento de pandemia em que a distribuição fica sempre muito limitada, né, Hélia? Por conta, nós não podemos fazer eventos, sessão de autógrafos, encontros com muitas pessoas em escolas, na universidade. Então, eu tenho feito, na minha própria residência, um ponto estratégico de distribuição dessa obra, né? Então, a gente vai deixar na descrição do vídeo, mas na Travessa Barjonas de Miranda, entre Plácio de Castro e Coraci Nunes, número 1383, no bairro de Aparecida, próximo ao EPA. Esse é o ponto de distribuição que eu tenho disponibilizado. Além do canal de e-mail, do canal do WhatsApp também, que são formas de contato para poder distribuir essa obra e fazer com que os leitores leiam Marias Encantarias. Bom Mundo, eu quero dizer para vocês que o rapaz faz delivery também, viu? É só entrar em contato com ele. Vou colocar tudo na descrição do vídeo, vai estar tudo lá. Perfeito. Você pode ir na casa, pode receber em casa, e fazemos qualquer negócio para que a gente tenha acesso à nossa cultura regional. Bem, Mundo, agora que a gente já passou as informações de como ter acesso ao nosso querido Marias Encantarias, a Cuti Encantada do Jurupari, vamos escutar, pela voz do próprio autor, um pedacinho do livro para vocês. Diga lá, queridíssimo. Muito bem, então eu vou ler uma parte do livro chamada O Sonho de Maria das Graças. Uma parte lindíssima. Vamos lá. Gracita, meio acordada, meio dormindo, viu-se só na canoa. De repente, para o seu alívio, veio vindo de longe aquela flama azul. Coisinha linda, me diz teu nome. Vocês já apanharam os buritis, Maria? Brilhou o fogo. Não queremos mais gastura com esses buritis. Essa aventura toda foi além das estribeiras por causa deles. Somente nossa casa e nossa mãe nos interessam agora. E para que viver tanta coisa como se viveu? E voltar para o lugar de onde se partiu sem conseguir alcançar aquilo que tanto buscavam? Ardeu em brasa. Coisinha linda, me responde, porque tudo que eu faço as minhas manas me ralham? Quem nada faz se contenta em malinar quem faz. A menina bem que tentou continuar a conversa, mas não conseguia. E enquanto pelejava com a boca, os olhos e a língua, o encantado ia-se embora outra vez. Ai, Francisco Vera Paz, muito obrigada. Mundo, é o que eu digo para vocês, vem para cá pro canal, que aqui nós temos encantarias e encantados como Francisco Vera Paz. Lindo, sucesso para você, muito obrigada pela tua participação e o canal tá aqui. Beleza, muito obrigado, Hélia, parabéns pelo trabalho, e eu espero poder voltar mais vezes trazendo outras histórias e outras atividades culturais. Força. Beijo, querido. Tchau.